Boa noite a todos. Que bom que você está aqui. Certamente foi o Senhor que Ele trouxe. Uma alegria ter todos os nossos visitantes, amigos, e você que é membro congregado desta igreja. Também nós queremos agradecer. Às vezes a gente esquece, de agradecer aos irmãos que têm nos ajudado com a mídia, com o som, os irmãos aqui que têm nos abençoado tanto com a ministração do louvor. A gente sabe que demanda bastante ensaios, então louvo a Deus pela vida de cada um, fazendo o seu trabalho para o Senhor. Muito obrigado também, pastor Francivaldo, pela presença. Ficaremos em oração pelo seu ministério ali no Maranhão. Lembrem de orar também por todos os nossos missionários. Lembrando que pastor Carlos, família, estão de férias. Não deixe de orar por ele, tá bem? Por ele, por sua família. Muito bem, meus irmãos. Vamos abaixar nossas cabeças nesse instante. Vamos buscar o Senhor, que Ele venha falar aos nossos corações nesta noite. Querido Deus, graças te damos por Jesus, nosso Salvador. Graças te damos pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos hoje à noite para te adorar. Obrigado porque o Senhor que fez isso por nós, que nos concedeu essa grande dádiva, essa graça, através de Jesus que morreu na cruz do Calvário, por pecadores como nós, que venceu a morte, ressuscitou e voltará um dia para buscar o teu povo. Através dele podemos entrar diante do seu trono de graça, cantar ao Senhor como igreja reunida, podemos desfrutar da comunhão com irmãos preciosos que o Senhor também alcançou com o sangue do seu Filho. E podemos ouvir o conselho da tua palavra para nós. Nós te agradecemos por esse privilégio. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. O Senhor conhece a necessidade de cada pessoa que está aqui, não só aqui conosco, mas aqueles que estão nos ouvindo em suas casas, irmãos nossos que estão viajando, que o Senhor venha falar ao coração de cada um. O Senhor conhece e sabe o que nós precisamos. Rogamos ao Senhor para que aceite a nossa adoração esta noite e que o seu nome seja glorificado e somente Ele. Em nome de Jesus, amém. Na última vez que eu estive pregando, nós vimos que o lar celestial, a eternidade, ela é real, não é? É a promessa do Senhor para nós. Deus está no seu trono, em breve estaremos diante dele, estaremos face a face com o Senhor Jesus. Nós temos a presença do Senhor conosco hoje. O Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, tem um sentido da presença de Deus conosco, mas haverá um momento que, transformados, estaremos com Ele para sempre, o adorando e o servindo. E, naquela pregação, no texto de 1 Pedro, nós começamos a responder uma pergunta, Como os crentes podem passar por suas lutas aqui, por suas dificuldades nesse mundo, enquanto eles caminham para a eternidade? Enquanto essa eternidade na presença de Deus ainda não chegou. E vimos que o apóstolo Pedro lidou com isso quando ele pastoreava o povo de Deus. E ele escreveu aos crentes gentios e judeus que foram dispersos por várias regiões, como está ali na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nós podemos perceber que naquele contexto, os crentes estavam passando por uma situação muito difícil, situação de perseguição,
muitas famílias cristãs sofrendo, passando por lutas, estavam ali diante de toda aquela situação difícil, com certa dificuldade de desenvolverem uma vida cristã significativa, mas eles continuavam firmes no Senhor, e o apóstolo Pedro os instrui com relação a como esses peregrinos, perambulando em determinadas regiões, longe do lar celestial. Pedro mostra para eles que a verdadeira casa deles não é aqui, é o lar celestial, e que eles deveriam, enquanto aqui, viver uma vida que agrada ao Senhor. Vimos também que essa carta é uma fonte de consolo para os dias sombrios, um bálsamo do céu para os que caminham pelos vales escuros da vida e um tônico espiritual para os que sofrem injustiças e são fuzilados pelo vendaval da perseguição, das lutas, das dificuldades da vida. Pedro escreve aos cristãos perseguidos, desterrados e expoliados da Ásia Menor, para ajudá-los a continuarem firmes na sua caminhada com Cristo diante das lutas e perseguições diárias. E é tão interessante que mesmo que aqueles cristãos daquele tempo haviam perdido as suas casas, perdido suas terras, perdido seus bens, sua liberdade, mas ainda eles estavam firmes no Senhor. Eles caminhavam com os pés no vale, aqui, mas com o coração no céu, com o coração na eternidade. Mesmo suportando o fogo da perseguição, esse povo era inundado por uma alegria indizível, cheio de glória. E o apóstolo Pedro deixa claro que a vida cristã, ela não é indolor, ela tem as suas lutas. O sofrimento faz parte da jornada do peregrino rumo ao céu. A cruz precede a coroa. O sofrimento é o prelúdio da glória. Pedro ensina para aqueles irmãos. Aqui, meus queridos, nós somos forasteiros, estrangeiros. Não temos uma pátria permanente, porque a nossa verdadeira pátria é a celestial. Não temos residência fixa aqui nesse sentido, estamos a caminho da nossa pátria verdadeira. E como crentes, temos que enfrentar estas lutas aqui. E a pergunta que nós respondemos na semana passada, na última vez que eu preguei, como os crentes podem passar por suas lutas aqui enquanto caminham para a eternidade. Então, como nós podemos viver aqui, o que nós temos que pensar, quais os aspectos da vida cristã que nós temos que desenvolver, o que nós precisamos saber enquanto caminhamos para a eternidade. Então, aqui eu estou fazendo uma revisão da mensagem que já foi dada. Então, nós vimos, primeiramente, que os crentes devem lembrar da sua posição privilegiada. Lembram disso? Nós somos privilegiados. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1. Vou convidá-los a abrir para lá, nós vamos fazer a leitura. Eu vou fazer a revisão do que nós já vimos. Então, dos versos 3 ao 5. Abra sua Bíblia para 1 Pedro, capítulo 1, por favor. Então diz assim a palavra do Senhor em 1 Pedro 1, 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha
e que está reservada nos céus para vocês. Que está reservado no céu para vocês, verso 5, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então aqui nós vimos naquela pregação 3 palavras chaves que vão destacar como nós somos privilegiados depois de salvos por Cristo. É a palavra esperança no verso 3, é a palavra herança aí no verso 4, e a palavra guardados, protegidos no verso 5. Então nós vimos que nós somos privilegiados porque desfrutamos de uma esperança imortal. Os crentes desfrutam de uma esperança imortal. O mundo sem Deus, ela não tem esperança. O cristianismo é a religião da esperança. Não caminhamos, meus irmãos, para um futuro desconhecido. Marchamos para a glória eterna. Temos uma viva esperança, que é a expectativa de sermos levados para o lar celestial, a fim de estar com Cristo e ser semelhante a Ele para sempre. Então, somos privilegiados, porque temos uma esperança verdadeira, e a esperança bíblica é certeza. Você pode olhar a promessa do Senhor e confiar. Também somos privilegiados, porque desfrutamos de uma herança indestrutível, está aí no verso 4, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está revelada nos céus para vocês. Somos, lá em Romanos capítulo 8, 17, a Bíblia diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E essa herança inclui tudo que o cristão desfrutará em sua existência eterna, no céu e em tudo que será dele por meio de Cristo. Você tem uma herança para receber, está garantida para você por meio de Cristo. E vimos também que nós temos um outro privilégio, é que os crentes desfrutam de uma proteção inviolável, estamos guardados, seguros, como diz aí o verso 5. Além da herança que os crentes têm, não é em Cristo, eles são guardados para ela. Aqui na terra, eu falei isso aquele dia, um herdeiro pode morrer antes de receber a sua herança, não é verdade? Mas um crente jamais vai perder a sua herança. O Senhor garante a herança e nos guarda para recebermos essa herança. Jamais perderemos a salvação e os privilégios que Deus tem para nós nela. A salvação está em Cristo e nós devemos respondê-la com gratidão a tudo que o Senhor tem feito por nós. A mesma graça que preserva a herança celestial também preserva os herdeiros, a fim de que eles possam desfrutá-la. A eleição divina do seu povo não pode jamais ser frustrada. Aqueles que foram escolhidos na eternidade passada serão salvos no tempo presente e guardados para a eternidade futura. Quem crê em Cristo está eternamente seguro, é que Pedro está ali ensinando para aqueles irmãos e ensinando para nós. Somos guardados pelo poder de Deus, pela fé. Você já parou para pensar nesses privilégios? Você enche o seu coração com essa verdade? E Pedro está dizendo, olha, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão passando por lutas, vocês estão passando por dificuldades, mas vocês têm esperança, vocês têm herança, e vocês estão seguros no Senhor. Nada que vocês possam experimentar aqui de luta e de sofrimento vai apagar aquilo que o Senhor Deus tem feito por vocês. Que posição privilegiada, meus irmãos, nós temos. Deus nos deu a garantia da morada celestial. Nossa salvação está segura nele. Temos a garantia de estarmos com o Senhor para sempre. Isso não pode ser alterado.
as promessas do Senhor não podem ser anuladas. Então é assim que nós devemos viver aqui nesse mundo, contemplando aquilo que o Senhor fez por nós. Hoje nós continuaremos respondendo à pergunta: como os crentes podem passar por suas lutas aqui, enquanto caminham para a eternidade? Então nós vamos ler, convido você a ler comigo, os versos de 6 a 9. Pedro falou aqui de todos esses privilégios, mas agora ele vai falar também que diante e em meio a esses privilégios, nós vamos ter muitas lutas. Olha aí, 1 Pedro 1, 6 a 9, diz assim: nisso vocês exultam em todas essas promessas que Deus tem dado. Embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resultem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheio de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Então, meus irmãos, respondendo aí a pergunta, como podemos passar pelas lutas aqui enquanto caminhamos para a eternidade, Pedro vai nos ensinar uma segunda verdade, que é: os crentes devem lembrar que as provações aqui na terra fazem parte da caminhada. Nós vamos passar por lutas aqui. Nós vamos passar por dificuldades aqui. Nós vamos passar por provações permitidas por Deus aqui. Meus queridos, os privilégios da salvação e aquilo que Cristo fez por nós, garantindo a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados e a salvação nele, não nos isentam das provações enquanto estivermos neste mundo. E você precisa compreender isso. Você precisa entender isso. Que em certos momentos, em certas situações, você vai passar por lutas, por dificuldades, por provações, inclusive provações da sua fé. E que isso faz parte da caminhada. Que o Senhor tem isso para nós. Mas você passa por essas provações e lutas, lembrando dos privilégios, lembrando quem você é, lembrando que está garantido para você. Isso significa que quando você estiver passando ali por dificuldades, com angústia no seu coração, uma certa tristeza, você não pode perder o foco de quem você é em Cristo, da herança que você tem em Cristo, da esperança que você tem em Cristo e de que você está guardado para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Meus queridos, essa realidade deve ser desfrutada em meio às provações e dificuldades da vida. Isso significa que a vida cristã não é indolor. O sofrimento faz parte da jornada do peregrino rumo ao céu. E como eu disse na introdução, a cruz precede a coroa. As lutas terrenas é o prelúdio da glória. E Pedro vai colocar aqui para aqueles irmãos e para nós hoje alguns aspectos importantes dessas provações, de como elas acontecem. Em primeiro lugar, nós podemos ver que as provações são para o nosso ensino. Olha aí no verso 5, aliás, no verso 6. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário. Nós devemos exultar em tudo aquilo que nós somos privilegiados pela salvação que o Senhor Deus nos deu. Mas ele vai usar uma palavra aqui,
das provações que viriam, se necessário. Indica aqui que há uma condição, ou há condições especiais, em que Deus sabe que precisamos passar por provações para a nossa disciplina, para o nosso crescimento e para o nosso aperfeiçoamento. Tiago vai falar sobre isso, Paulo experimentou isso. O salmista diz, lá no Salmo 119, 67, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O salmista passou a se aproximar mais de Deus, a buscar mais a Deus, a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, quando ele passou por aflições, quando ele passou por situações difíceis. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 12, Paulo vai falar da sua luta, do espinho na carne, lembra? Que ele orou para que Deus tirasse, mas o Senhor disse, não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. Paulo precisava passar por aquilo, e ele disse, isso foi colocado para mim, porque eu estava recebendo muitas revelações, para que o meu coração não se ensoberbecesse, não se gloriasse. As provações fazem com que a gente fique no lugar devido. As provações fazem com que nós aprendamos a buscar a Deus em primeiro lugar. E elas fazem parte da caminhada cristã. Não pense que crer em Cristo vai tirar de você as provas e lutas que Deus tem preparado para você aqui. Quantas teologias erradas nós ouvimos sobre isso, não é? Teologias da prosperidade e junto com ela uma teologia errada a respeito do sofrimento. Que se você está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, você está em pecado, você não é crente, ou você caiu da graça. Irmãos, isso é um absurdo. Pedro está dizendo aqui que esse pessoal está errado, que essa teologia é errada, que esse ensino é errado. Que crente vai passar por luta sim, por sofrimento sim. É claro que existe aquelas situações que você sofre, que nós podemos sofrer por causa da consequência do nosso pecado. Aí precisa de arrependimento, precisa de tratar. Mas aqui ele está falando de provas. Provas que Deus vai permitir que nós passemos aqui. Às vezes pelo pecado dos outros, às vezes pela situação que nós podemos experimentar das circunstâncias deste mundo. Às vezes porque somos perseguidos, ou às vezes porque Deus enviou algo específico para você, em especial, porque Ele quer trabalhar algo na sua vida, porque Ele quer fazer você crescer. Lembra lá de João capítulo 15? O galho que dá mais fruto, o que ele faz? Ele o poda. Aquele ramo é podado, ele sente dor, né, vamos dizer assim, ele é cortado, não é? Nesse sentido. Então, vai ter sofrimento sim para o povo de Deus. É uma realidade enquanto nós não podemos experimentar a total realidade do céu, da eternidade. Isso não deve nos desanimar. Isso deve dizer, rapaz, é isso mesmo. Eu estou aqui nesse mundo caído. E isso deve fazer com que você se aproxime mais de Deus, porque é um ensino para nós. Então, se necessário for, e aqui é o Senhor que vai decidir, enviar para você e para mim algumas provações, Ele vai enviar. E o que você deve fazer? Continuar servindo a Ele. Continuar amando a Ele. Se aproximando dEle mais ainda. Porque Ele quer fazer com que você, através da provação, amadureça, cresça. Pedro também ensina para aqueles irmãos, em segundo lugar, que as provações elas são variadas. Olha aí o texto ainda no verso 6. A palavra diz, por várias provações. Nisto vocês vos exultem, embora no presente, enquanto vivermos aqui nesse mundo, por breve tempo, se necessário,
sejam contristados por várias provações. A palavra aqui, no original, ela é traduzida por várias, dá um significado de diversas cores. É isso mesmo, diversas cores, provações de diversas cores, variadas, ou a palavra policromáticas. A mesma palavra é usada para descrever a graça de Deus lá no capítulo 4. Olha aí mais para frente, 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. 1 Pedro 4, 10 diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, essa palavra multiforme, se referindo à graça de Deus, é a mesma palavra aqui para variadas provações. Então, as provações são de muitas cores, mas a graça de Deus também. A graça de Deus, ela é multiforme. Certo teólogo diz acertadamente que não importa a cor dos nossos dias, não importa a cor, se o nosso dia é cinzento ou negro, Deus tem graça suficiente para suprir as nossas necessidades. Porque as provações podem ser variadas, mas a graça de Deus também vem de várias maneiras para nós. Deus tem graça suficiente para suprir nossas necessidades. William Barclay, um outro teólogo, nessa mesma linha de pensamento, escreve: nossos problemas e contratempos podem ser multicoloridos, mas também o é a graça de Deus. Não há cor na situação humana que a graça de Deus não seja capaz de enfrentar. Não importa o que nos esteja fazendo a vida, na graça de Deus encontramos força para enfrentar essas situações e vencê-las. Há uma graça para enfrentar cada prova, e não uma prova que não tenha a sua graça. Amém? Você pode entender isso? O que você está passando agora, o que você está sofrendo agora, que fez você chorar, que está pesando o seu coração, se não é pecado que precisa ser confessado, e se for, e Deus está te falando, confesse-o, Ele tem perdão também para o arrependimento. Mas se for lutas que você está enfrentando, Deus tem uma graça para ajudá-lo nessa luta. Deus tem uma graça para abençoar você a vencer, a progredir, mesmo que você esteja angustiado, passando por lutas. Há uma graça para enfrentar cada prova, e não uma prova que não tem a sua graça. Por isso que o Senhor disse para Paulo, quando ele orou várias vezes, pedindo para que Deus afastasse aquela situação na vida dele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder do Senhor é muito mais forte em nós, quando nós estamos fracos, no sentido de que nós dependemos completamente dele. Quando nós estamos ali compreendendo que nós somos pó, que nós precisamos do poder de Deus na nossa vida. E assim Ele vai usar você para abençoar as pessoas, para pregar o Evangelho, para ajudar outros que precisam crescer. Então, diante da prova, lembre da graça. Lembre que o Senhor cuida de você. As provas são muitas. Alguns de vocês têm enfrentado provas na área de saúde, outros na área financeira, outros com problemas em relacionamentos de outras pessoas, de filhos, outros com problemas de pessoas que estão lhe perseguindo, de pessoas que talvez o traiu, o fez sofrer, o machucou. Eu não sei, eu sei de alguns irmãos, que compartilham das suas lutas, eu sei das minhas provas. Mas a palavra de Deus diz para nós que nós podemos confiar na graça dele, para que a gente prossiga. Você pode confiar. E olha, cada um tem a sua,
Cada um tem a sua. Não fique preocupado com a do seu irmão. Ore por ele. Ore por ele. E Deus vai cuidar de cada um. Não se esqueça disso. Em terceiro lugar, as provações, de acordo com Pedro, ensinando os irmãos ali, peregrinos, as provações são dolorosas. Olha aí no verso 6. A palavra diz que sejais contristados. Nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. É isso mesmo. A ideia aqui, meus irmãos, é de dor ou tristeza profunda. Então, o crente vai passar por dor ou por tristeza profunda? Vai. Isso não tem a ver se ele é menos espiritual ou mais espiritual. Simplesmente por ele ser crente e estar vivendo em um mundo ainda caído. Não é por causa do pecado dele, é por causa de Deus enviando prova para ele. Ele tem uma prova para cada um, no momento que ele achar necessário. Para Paulo ele teve, para Jó foi outra, para Davi, para tantos servos de Deus, para o próprio Pedro, para você, para mim. E essa palavra aqui, contristado, é a mesma palavra usada para descrever a experiência de Jesus no Getsêmani, lá em Mateus 26, 37. E levou consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. O próprio Senhor Jesus sentindo tristeza, sentindo angústia. Então você percebe que isso não é pecado. Isso são emoções, o pastor já deu uma série, né, desse assunto aqui para nós, que faz parte da humanidade, faz parte da nossa vida. E podemos passar por isso. Também a mesma palavra que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13, quando fala da tristeza dos santos com a morte dos entes queridos, né? Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, dos que já morreram, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Então, uma tristeza profunda por perder alguém e não saber para onde aquela pessoa vai, né? O crente não deve sentir isso naquele contexto, mas no contexto que o Senhor Jesus e os irmãos aqui passam, isso vai acontecer. Então, as provações, elas são dolorosas. Nós vamos aprender a amadurecer com as provações, vamos crescer com elas, mas elas doem. Crescer dói, amadurecer espiritualmente dói. Você vai precisar entender isso. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais anulamos o nosso próprio eu, quanto mais tomamos a nossa cruz no sentido de fazer a vontade do Senhor nesse mundo, mais sofrimentos nós vamos experimentar. Quanto mais santo você for, mais você vai ter sensibilidade para perceber as mazelas desse mundo, não é verdade? E isso traz sofrimento. Por outro lado, tem aquelas provas que Deus permite que você experimente, para que você cresça. E elas são dolorosas, né? Ela vai trazer aí contrição, ok? Então, quando você chorar por algum momento de luta que você está enfrentando, chore, não se preocupe, pode chorar, viu? Mas chore diante do Senhor, chore orando para Ele, chore entendendo: Senhor, eu sei que o Senhor está me permitindo passar por essas provas, mas eu sei também que o Senhor tem graça para mim. Me dê essa graça para que eu enfrente essa luta, para que eu enfrente essa provação. Satanás, por outro lado, vai falar para você desistir. Satanás vai falar o que ele falou, tentando ali com aquele embate com Jó, não é? Lembra da mulher de Jó? Amaldiçoa o teu Deus e... porque você está servindo a Deus, você é fiel...
Será que vale a pena servir esse Deus que agora tira tudo que você tem, ainda te traz doença e te faz sofrer? E às vezes nós corremos o risco de fazer isso. De dizer, que coisa, valeu a pena eu ser fiel? Começa a não ler mais a Bíblia, deixa de orar, deixa de participar das coisas da igreja, deixa de estar com o povo de Deus, e aí o sofrimento vai ser não mais pela provação, vai ser pela rebeldia, pelo pecado. Mas o Senhor, Ele nos manda a prova, Ele manda a graça para você passar por ela. E Ele faz com que você cresça nela. Então, meu irmão, tenha paciência. Pastor, mas está doendo, a angústia do meu coração, minha tristeza. Mas continue. Fique firme. O Senhor está contigo. Busque a Ele. Ele não só sabe da sua luta, como Ele está com você. Mas é verdade, elas podem doer bastante. Ainda, meus irmãos, aprendemos uma quarta verdade a respeito das provações que Pedro ensinou para aqueles irmãos peregrinos e nos ensina hoje. As provações são passageiras. Olha aí no verso 6 ainda. Nisto vos exultem, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, olha aí, nisso vos exultam, embora no presente, por breve tempo. Olha só, elas vão passar, não vão ficar para sempre. Deus não permite que as provações durem para sempre. Certo autor disse, quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, mantém os olhos no relógio e a mão no termostato, não é? Ele está lá. Eu sei bem o que é isso. Ontem eu assei uns pães de queijo lá em casa. E eu tenho que ficar de olho no forno, no termostato. Porque se eu deixar além do que deve, eu não vou comer pão de queijo, né? As irmãs aqui que fazem bolos, irmãos que assam carne tão bem, né, Pedro? Sabe que tem que ficar de olho ali. Tem o tempo adequado. E Deus faz isso conosco. Ele não vai permitir que a gente fique naquela provação, na fornalha da aflição, mais do que a gente deve. As provações, elas vão passar, meus irmãos. De um jeito ou de outro, não sofreremos para sempre. Confie, descanse em Deus quando você estiver em meio às lutas e à dor. Vale a pena. Espere mais um pouco. Não faça como a mulher de Ló e olhe para trás e vire uma estátua de sal, né? Estátua de sal. Que tristeza. O coração dela estava nas coisas do mundo. Faça como Jó. Persevere e Deus vai lhe abençoar. E se acontecer de você passar por provas aqui que não terminam nesse mundo, saiba que vai terminar na presença do Senhor para todo sempre. E Ele vai te receber como servo bom e fiel, sem dor, sem lutas, sem qualquer angústia, aí sem tristeza, desfrutando dele para sempre. Confie, descanse quando estiver em meio à dor. Persevere. Ser crente fiel e verdadeiro é sinônimo de perseverança. Esse cristianismo onde os crentes não sofrem, onde tudo é maravilhoso, onde o céu está aqui na terra, isso não é bíblico. A história da igreja, o povo de Deus, sempre passou por lutas e provações. E Deus os livrou de muitas delas.
continue firme e confie. Deus vai ajudá-lo em meio à sua dor. Em quinto lugar, a palavra de Deus nos ensina, Pedro ensinando aqueles irmãos que estavam passando por tantas lutas, ele disse também que as provações são proveitosas. Olha aí no verso 7. Para quê? Mostrando o proveito das provações. Uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, as provações são proveitosas. Pedro ilustra aqui, se referindo ao ourives. O ourives, ele vai colocar o metal precioso no cadinho. O tempo necessário para remover aquelas impurezas sem valor. Em seguida, derrama no molde e forma uma bela peça de valor. Para saber se o ouro é autêntico, o metal precisa ser derretido no fogo. Isso não vai afetar o ouro em nada, mas todas as impurezas que estão ainda nele são expulsas no processo. E vai revelar o autêntico, o que realmente tem valor, vai se destacar ali das impurezas. Não está se referindo aqui, meus irmãos, a pagar os pecados, não é? Como alguns podem dizer, mas está referindo aqui a santidade, a pureza, a maturidade. Tirar da nossa vida tudo aquilo que está nos separando, nos afastando de Deus, fazendo com que a gente não o adore como devemos adorar, como ele é digno. Como lá em Efésios diz, como a noiva pura, sem mácula. É assim que a igreja deve se apresentar diante do Senhor. É assim que o Senhor vai fazer com cada crente. E Ele faz isso através da provação, porque assim nós ficamos na presença do Senhor a cada dia e nos afastamos de tudo que é impuro. Alguém disse que lá no Oriente, o ourives deixava o metal derreter no fogo até ser capaz de ver o seu rosto refletido nele. Da mesma forma, meus irmãos, o Senhor nos mantém na fornalha do sofrimento até refletirmos a glória e a beleza de Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer quando estamos passando por lutas. Nos aproximar dele e refletir quem Jesus é. As provações enfrentadas hoje são um preparo para a glória futura. A glória da nossa salvação se tornará plena na segunda volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus. Que o texto diz isso. Vai redundar em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora a nossa fé está sendo testada, de forma que, como um ouro sendo depurado, para que, quando Jesus se manifestar, você, a sua vida, o honre, o glorifique, através de tudo que você tem feito aqui para Ele, tudo que você tem experimentado e buscando ao Senhor e fugindo de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Os sofrimentos que enfrentamos nas provações não são em vão. Cristo será glorificado através dos sofrimentos que você tem enfrentado. Então pense nisso. Estou passando por isso. Deus tem graça para mim. Está doendo, mas Ele está comigo. Isso vai passar e o Senhor é glorificado. Lembre-se dEle, da glória dEle. Em sexto lugar, Pedro também nos ensina que as provações preparam para a glória futura. Que, de certa forma, Jesus já nos concede glória agora no presente, mas nós temos algo ainda maior no futuro. E olha aí o que diz o verso 8 e 9. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam.
mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheio de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. A vida cristã não consiste somente na contemplação de um futuro distante. Antes implica uma dinâmica presente em que nós podemos transformar o sofrimento em glória hoje. Na verdade, Deus faz isso. E ele apresenta aqui alguns aspectos de como isso acontece, né, enquanto nós estamos passando provações. Coisas que nós devemos fazer, atitudes que nós devemos ter. Olha aí no verso 8. Primeiro, amem a Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Na fornalha da aflição, em meio ao fogaréu da prova, precisamos amar a Cristo, para que esse fogo nos purifique em vez de nos queimar. Ame Jesus. Ame a Ele com todo o seu coração. E é tão interessante que Pedro vai falar aqui que vocês podem amá-lo, aqueles irmãos, mesmo sem tê-lo visto. Pedro havia visto Jesus. Ele pôde amá-lo. E ele não estava aqui apenas falando de algo que ele não tinha experimentado, de estar com Jesus, de ver Jesus morrer e ressuscitar, e depois de ver Jesus se ascender ao céu. Mas ele diz para aqueles irmãos, vocês com essa fé, mesmo não vendo, vocês devem amá-lo. É a mesma fé que nós devemos ter hoje. Nós não o vimos como Pedro, mas nós devemos amá-lo. E diante das lutas, das provações, ame o Senhor. Não só ame, mas também alegre-se nele. Olha aí, mesmo não vendo agora, mas verso 8, né? Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultem com uma alegria indescritível. Né? Duas verdades aqui que ele coloca. Primeiro, vocês creem nele e vocês se alegrem nele. Então, amar a Cristo, crer em Cristo e se alegrar em Cristo são três atitudes que nós devemos ter quando passamos pelo sofrimento. O cristão é salvo pela fé, vive pela fé, vence pela fé e anda em fé. Não retire os seus olhos de Jesus, creia nele. Alegre-se em Cristo. O cristão não é masoquista nem estoico. Não se alegra por causa do sofrimento em si, nem exulta por causa das provações em si, não é isso. Mas pelos frutos que essas provações e sofrimentos nos trazem. Entende aqui? Nós não estamos aqui querendo sofrer não, viu? Você não vai procurar sofrimento. A Bíblia não diz para você procurar sofrimento nenhum. Deus é que, se necessário, vai enviar para você algumas provas. Enquanto elas não vêm, se fortaleça. E às vezes ele manda, meus irmãos, justamente quando a gente não tem provação nenhuma e começa a baixar a guarda, não é? Começa a se afastar dele, começa a não cuidar das disciplinas espirituais, do relacionamento com Deus. E aí ele manda algumas provas porque é necessário para que a gente volte, para que a gente amadureça, para que a gente seja purificado. Então, se você não está passando por provas, não saia da presença de Deus, não. Fique na presença dele. Agora, quando as situações difíceis vêm, o sofrimento vem, a gente se alegra no resultado deles, não no sofrimento em si. A gente passa por eles na graça de Cristo. Essa alegria não pode ser traduzida em palavras. O texto diz que essa alegria diante do sofrimento, ainda desfrutar dessa alegria no Senhor, ela é indizível. As pessoas não conseguem compreender. Como podiam os crentes cantar hinos enquanto queimavam em fornalhas na história da igreja, enquanto eram devorados por feras,
enquanto eram crucificados e alguns de cabeça para baixo, enquanto eram presos. Quantos cristãos, meus irmãos, estão sofrendo agora perseguição simplesmente porque creem em Jesus, sendo mortos, igrejas queimadas, sendo atacados, vilas inteiras. Mas continuam alegres no Senhor. Só Deus para cuidar do seu povo em meio à prova e poder desfrutar dele essa alegria. Então, nós devemos aqui, como ele diz, amar a Cristo, crer em Cristo, nos alegrar em Cristo e, por último, desfrutar da salvação em Cristo, né? Obter a Cristo nesse sentido. Olha o verso 9. Obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Porque você já é salvo nele, mas você pode desfrutar dessa certeza da salvação. A salvação é uma dádiva de Cristo para todo aquele que crê. E você pode descansar nesta salvação enquanto você está sofrendo as provações nesse mundo. Não se esqueça, ele diz logo aí no verso 6, né, logo no início, nisto vocês exultam, embora, enquanto vivermos aqui no presente, podemos passar pelas provações. Exultem em ter esperança no Senhor, em ter herança no Senhor, e estar seguros no Senhor. E enquanto você experimenta essa provações aqui, que tem vários aspectos, ame a Cristo, creia em Cristo, se alegre em Cristo e obtenha o favor de Cristo, desfrutando da salvação que Ele dá. Você pode compreender que a vida cristã não tem a ver conosco, ela tem a ver com Cristo, com quem Ele é, com a pessoa dEle. É Ele que nos carrega com seus braços, nos carrega com suas mãos. É Ele que nos conduz ao céu. É Ele que vai nos ajudar com sua graça e nos protege para um dia estarmos com Ele. Por isso, ame a Ele, é a respeito dEle. É Ele que vai nos ajudar a enfrentar qualquer problema na nossa vida. Cuidado para que nenhuma soberba, nenhum orgulho faça com que venha ao seu coração na vida cristã. Que cada dia mais, como eu preguei outro dia aqui no culto de quarta-feira, que Ele cresça e que nós diminuamos. João falou isso, João Batista, que Ele cresça e que eu diminua. Não é? Jesus é que tem que aparecer na nossa vida. Eu não sei, meus irmãos, os problemas e provações de cada um aqui individualmente. Não sei as lutas que vocês têm enfrentado, sei que alguns irmãos têm passado lutas com familiares, cirurgias marcadas, algumas dificuldades, mas não sei de todos. E por você, a você, né, que já compartilhou, eu tenho orado por você. Pastor Carlos tem orado, os irmãos têm orado. E isso significa que todos nós temos alguma luta. Isso significa que a gente deve orar uns pelos outros. Ore pelo seu irmão. Lembre dele. Talvez você não saiba, mas você pode lembrar do irmão e orar por ele. Senhor, o ajude, dê graça para que esse irmão enfrente alguma luta que ele está passando. Talvez a luta que você esteja enfrentando seja extremamente dolorosa. Como eu disse, pode ser aí problemas de saúde, perdas, dificuldades em relacionamentos. Meu irmão, anime o seu coração em Cristo. Continue firme, como peregrino. Não tire os seus olhos da eternidade. Busque força no Senhor. Continue amando a Cristo, crendo nele, se alegrando nele, desfrutando da salvação. Você tem uma identidade, é filho de Deus, se você é salvo. E pode passar por esses problemas. Deus está contigo e deseja provar sua fé. Está fazendo com que você amadureça, com que você cresça. Então, passe por isso, honrando a Ele. Como crentes,
nós estamos respondendo à pergunta: como possamos passar por lutas aqui enquanto caminhamos para a eternidade? E nós temos aprendido que nessas nós vamos sofrer aqui, mas o Senhor está conosco. O Senhor está com você neste momento. E se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador, se você ainda não é um crente, está ouvindo esta mensagem, você precisa entregar o seu coração a Jesus. Porque aquele que é salvo por Jesus, ele tem esperança, ele tem herança, ele é guardado, ele tem Cristo, ele tem a salvação. Mas aquele que ainda não creu, todas as lutas que você enfrenta aqui não são para provar a sua fé, são consequências dos pecados que esse mundo traz para nós, talvez dos seus próprios pecados, problemas dos outros. Talvez Deus está permitindo que você passe algumas lutas para você se voltar para Ele, para você crer nele. Então não deixe de entregar a sua vida a Jesus. Estamos à disposição para conversar com você após o culto, se você gostaria de entregar a sua vida a Jesus. E todo aquele que é servo de Deus, termine hoje aqui orando, agradecendo pelas provações e pedindo que o Senhor dê graça para você enfrentá-la. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças nesse instante e orar ao Senhor. Querido Deus, graças te damos, porque o Senhor cuida de nós. Antes do apóstolo Pedro, orientado pelo teu Espírito para registrar a tua palavra, antes dele falar das tribulações, de todos os aspectos das provações que podemos enfrentar aqui, ele mostrou claramente os nossos privilégios. Como nós temos alegrias e bênçãos em seu Filho. Como nós somos abençoados por Ti. E obrigado, porque o Senhor nos tem dado a dádiva da salvação, a alegria da salvação, a graça da salvação. Mas ainda somos peregrinos. Não chegou o tempo do Senhor vir nos buscar, aguardamos ansiosamente quando o seu Filho vai vir nos ares e nos raptar deste mundo, no arrebatamento da igreja. Sabemos que enquanto isso, essa promessa não chega, vamos passar por lutas aqui. Por isso, venha nos ajudar a enfrentá-las. A não termos corações rebeldes diante das provas, desobediência, mas sim nos alegrarmos por sofrer para o Senhor e por causa do Senhor. Nos amadureça, mas o Senhor sabe do que nós somos feitos, sabe do que nós somos constituídos. Por isso, venha derramar sua graça para enfrentarmos todas as lutas aqui. Muitas vezes sentimos dor por causa das angústias e tristezas que enfrentamos nas provações que o Senhor nos enviou. E nós precisamos de Ti para nos ajudar, do consolo do Seu Santo Espírito. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada irmão que está aqui. O Senhor sabe da luta que esse irmão tem enfrentado, que essa irmã tem enfrentado, que famílias têm enfrentado. Muitas vezes vieram para o culto hoje chorando, vieram com corações pesados, tristes. Venha, Senhor Deus, derramar sua graça para eles, que continuem crendo em Ti, no Seu Filho, amando o Seu Filho e se alegrando em tudo que Ele providenciou, tendo a alegria e a certeza da salvação. Cuida desses irmãos e que essas provações cheguem no tempo final delas, no momento que o Senhor
desejar. Te peço que o Senhor cuide de nós, cuide do teu povo, cuide do nosso pastor, da sua família, pastor Carlos, cuide de todos os missionários que estão pregando o evangelho, muitas vezes sobre grandes lutas e provações, que eles não desistam, que eles continuem. E rogo também por aqueles que têm ouvido o evangelho, que o seu Santo Espírito possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e que eles venham crer em Ti e no Seu Filho como Salvador pessoal. Obrigado por Tua palavra hoje à noite. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós teremos um